já de volta ao seu programa. Olha, segundo o Ministério da Saúde, então, já disse esse dado aqui no programa de hoje, quando a empresa oferece programas de bem-estar, funcionário chega a produzir 5% a mais e falta 15% a menos. Doutora Fabiana, a gente falou bastante até aqui sobre como o funcionário pode se manter bem ali dentro da empresa, independente das características do trabalho que lhe é oferecido. Mas vamos lá um pouquinho para dentro da empresa e quando ela pode proporcionar esse tipo de programas de bem-estar. Eu estou entendendo isso como aquela ginástica laboral, estou entendendo isso como a empresa que tem aqueles horários bem certinhos do funcionário ter o seu descanso e outras formas de bem-estar para o funcionário. Ele tem um espaço de trabalho agradável. Isso vai conseguir fazer diferença de fato? Por quê? Ele faz a partir do momento em que você consegue fazer um equilíbrio, né? Então, se você estabelece um espaço em que o funcionário se sente bem e feliz e confortável e principalmente valorizado, aí ele vai se sentir mais feliz e mais produtivo. Às vezes você tem empresas que oferecem milhares de programas, mas o funcionário, não vou querer fazer, não tô afim. Tenho que fazer só para mostrar que eu fiz, então eu vou lá e faço. Então isso cai por terra. Então a questão é isso ser casado com a cultura da empresa. Então você tem, por exemplo, o modelo de gestão Google, que é extremamente debatido, onde há uma questão muito do funcionário estar livre, dele poder decorar a mesa como ele quer, ele poder sair a hora que ele quer. Só que o nível de exigência de produtividade que o Google tem é muito maior. Eles têm um lema: bom é apenas um passo para o ótimo. Então nunca está satisfeito. Eu não sabia. Bom é apenas um passo para o ótimo. Sim, então nunca se está satisfeito. Sempre se quer mais. É algo como a gente falou lá atrás, é uma via de duas mãos. Eu te dou tudo isso, mas com a outra mão eu quero tudo isso. Então, um espaço onde você valoriza uma ginástica laboral, você cria um programa motivacional para o funcionário acumular pontos e depois trocar por prêmios, ter uma premiação ao final do ano, isso é motivador, desde que ele seja também equilibrado para que também isso vá trabalhando todo esse processo para o funcionário. Eu tenho uma pesquisa aqui também do MetLife, desenvolvida a partir da análise do mercado de 3 países, o Brasil, o Chile e o México. Aí revelou o seguinte, que grande parte das empresas, tanto multinacionais quanto atuantes na América Latina, utilizam os benefícios como uma alavanca para alcançar metas de negócio, como aumentar a produtividade, a satisfação do cliente. Quando o funcionário tem benefícios, ele se sente valorizado, é isso? Isso, ele se sente valorizado, mas isso não é o suficiente. O benefício que seria assistência médica, assistência odontológica, vale transporte, vamos pensar nesse benefício. Ele transforma isso em valor financeiro. Então, isso muitas vezes, inclusive, pesa para o funcionário optar por uma empresa ou por outra. Então, este é um benefício que acaba contando como remuneração. Eu acredito que esta produtividade está muito mais envolvida com este dia a dia. O funcionário se sentir mais valorizado nesse dia a dia. Então, hoje eu estou muito bem de saúde, eu nem lembro que eu tenho plano de saúde. Amém. Não é? Então, você pensa nisso somente quando você precisa. Então, no dia a dia, o que a gente precisa? Ter um espaço agradável de trabalho, um ambiente prazeroso, onde não está um querendo subir no pescoço do outro, a competitividade é sadia, o que o colaborador oferece como uma ideia é acatada, ou não, pelo menos é pensada, é valorizada, é guardada num banco de ideias. Isso sim gera uma maior produtividade e não o benefício em si que é transformado em valor. Eu acredito que o benefício seja uma coisa importante. Por exemplo, pegando o exemplo do plano de saúde que você colocou, né? Então eu tenho lá uma mãe, eu tenho um pai. Não tem plano de saúde. Como é que vai estar a cabeça dele no momento em que o filho está doente? Exatamente. Né? Agora, se ele não precisa pagar uma consulta, ele não precisa pagar uma cirurgia, ele sabe que está tudo ali na tranquilidade, ele vai para o trabalho com outro fôlego, né? Sim, a meta dele é outra. Né? A meta dele é outra. Hoje ele está indo para lá porque ele está fazendo uma poupança, porque ele vai
conquistar a casa própria e, de repente, numa adversidade da vida, ele tem que tirar toda aquela remuneração que ele tanto guardou para pagar uma cirurgia por um familiar. Isso desmorona a vida dele. Desmorona a vida completamente. E desmorona tudo. Claro. Aí a produtividade vai em valor negativo. Então desmorona tudo. Um dos valores aí importantes para a produtividade é a motivação. Exatamente. Né? A gente viu aqui que uma pesquisa mostrou que os desafios ajudam na motivação. Uma pesquisa da Harvard mostrou que pessoas não motivadas podem manter seus empregos, porém rendem apenas de 20% a 30% da capacidade do trabalho, enquanto as pessoas motivadas rendem de 80% a 90%. E os desafios têm grande função nessa motivação. Mas acho que não em todas as áreas, né? Eu acho que em todas, sim, em todas. Wagner, em todas, porque senão a gente vai cair numa situação muito robotizada. Sei. Você vai lá, você trabalha, você ganha a sua remuneraçãozinha e você se contenta com aquilo. E aí a gente cai numa zona de conforto muito grande. Essa zona de conforto, inconscientemente, gera queda de produtividade. O desafio, não, eu quero chegar lá, porque se eu chegar lá, o meu chefe vai me enxergar, vai me valorizar, eu posso ter um aumento, eu posso ter uma promoção. Então, esse lado motivador para todas as áreas. É o professor que traz uma ideia, é o professor que, de repente, ele traz toda uma situação de criação para trabalhar em sala de aula, que gera no diretor uma visão, minha futura coordenadora está aí. Numa empresa, é uma pessoa que começou como boy e, de repente, ele foi crescendo, ele mostrou que todo um lado organizado, ele foi promovido a assistente administrativo, a empresa propôs para ele mudar de função de novo, ele então vai cursar contabilidade e ele já começa como auxiliar contábil. Então, esse desafio mobiliza a esse processo motivacional, sem dúvida. Eu concordo com você, eu acho que eu fiz uma confusão aqui. Desafio com metas. Exato. Eu acho que as metas, elas precisam ser muito bem pensadas pelo chefe. Eu fico imaginando, por exemplo, aqueles funcionários de banco, que qualquer coisa, ele te vê dentro do banco, ele quer te vender um seguro, Sim. ele quer te vender, porque ele tem que bater aquela meta que é desumana, né? E ele, pela pressão e por manter o emprego, ele vai tendo que manter aquela meta, vai tendo que bater aquela meta. Mas ao longo prazo, ele vai se desgastando. Tô certo? Tá, é bem isso, porque a meta, em todo lugar que você pesquisar, vai estar assim, que o bom líder, ele tem a meta muito clara e muito transparente. Você tem que alcançar essa meta para isso. Uhum. Onde a proposta é o quê? Cresça como funcionário, que vai gerar um crescimento para a empresa, crescemos todos juntos. Só que isso tem muito a ver com a proposta dessa meta, diferente do bancário. Diferente, completamente. Se eu não bater a meta, eu corro o risco de perder meu emprego. Exatamente. Então o foco é outro. Então esse desafio que nós estamos falando justamente é uma meta muito mais abrangente, né? Que é esse desafio que a gente estava falando. Porque o funcionário ele precisa ter meta, precisa ser desafiado, mas dentro de uma condição que ele vai conseguir atender, claro, se esforçando, não de forma tranquila e fácil, porque senão a gente até realmente entra nessa mesmice, né, que a gente estava falando, essa mecânica, mas de uma forma humana. Até fazer um link com a procrastinação, que seja possível de ser alcançada. Porque senão não vou ter interesse em alcançar. Então eu vou deixando isso pra lá, e na véspera vai bater o desespero. Nunca vai conseguir, não né? Vai dar certo. Ou nunca vai conseguir com o rigor de qualidade que ele conseguiria tendo feito isso a longo prazo. Sim, sem dúvida. Mas sabe, só aproveitando, você assistiu o programa sobre... o que mesmo? A procrastinação. E eu falei que eu era um pouco procrastinador, né? Falou. Vou viajar na quinta-feira e minha mala já tá pronta. Olha o avanço. Muito bem. Seu programa fazendo diferença na vida, inclusive do apresentador. Muito bem. Doutora Fabiana, muito obrigado pela participação mais uma vez. Obrigada. A gente fica por aqui hoje. Amanhã a gente vai conversar um assunto muito interessante. Já ouviu aquela expressão que o Brasil é um país continental? A gente sempre fala, né? Quais são as implicações disso? O que quer dizer? Por que o Brasil é um país continental? Ele é muito grande territorialmente. Quais são as questões que estão envolvidas aí?
só território? Tem uma questão cultural enorme também, a gente sabe. O Brasil é realmente um país de todos. A gente vai falar sobre cultura, a gente vai falar sobre economia e a gente vai falar sobre política. Brasil, um país continental. Amanhã é o nosso encontro, ele está marcado, eu espero por você. Até lá. Tchau, tchau.